Yeah. Yeah. Fala pessoal, vamos lá então, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre futebol gaúcho, notícias, né, do futebol gaúcho, né, nesse momento de consternação, nesse momento complicado que o estado do Rio Grande do Sul está vivendo por conta das enchentes, das chuvas que estão assolando, né, o nosso estado. Bom, as competições realizadas pela Federação Gaúcha de Futebol foram todas elas paralisadas parcialmente, né, por conta, né, das chuvas. Os times não conseguiram se locomover, ninguém conseguiu se locomover no estado, a situação está bastante complicada, então por isso que os jogos da divisão de acesso que aconteceriam neste final de semana, aliás, no meio de semana e também no final de semana, acabaram sendo cancelados. A previsão é de que a partir de segunda-feira se tenha uma noção exata de como estará o estado, até porque até segunda-feira, segundo os meteorologistas, deve baixar o volume de chuva e com isso também, né, o nível de alagamento também deve diminuir, e a partir desse momento deve-se ter uma real noção do que nós teremos no estado do Rio Grande do Sul, de estragos, enfim, de estradas, de acessos que estão nesse momento, né, várias estradas estão bloqueadas por conta, né, de interrupção, de queda de barreiras, de queda também de morros, de lama, de pedras e pontes que acabaram sendo levadas, né, pela força da correnteza de rios que acabaram, né, tendo alta e também levaram pontes, acesso às cidades, né? A gente tem informação aí de que Lajeado, a região ali do Vale do Taquari, está com a situação bastante complicada, né? O município de Roca Salles está bastante difícil o acesso, bastante difícil a comunicação, inclusive, né? Pontes de acesso às cidades estão bastante complicadas. O único acesso que se tem nesse momento ao município é através, né, de via aérea, é através de helicópteros que estão, né, encontrando lugares para pousar, a dificuldade também de encontrar lugares, né, para fazer o pouso desses resgate, né, dessas pessoas que estão, né, em situação bastante complicada. Então, o futebol é o menos importante nesse momento, né? Por mais que a gente goste de falar de futebol, por mais que a gente gere conteúdo através do futebol, né, nesse momento o futebol ele é o menos importante nessa questão. Tanto que, né, várias pessoas que estão envolvidas no futebol, que são, né, do futebol, estão deslocadas para, né, acompanhar, para ajudar de alguma maneira com que essas pessoas, né, tenham o mínimo de dignidade nesse momento por conta, né, dessas tragédias que nós estamos tendo. Bom, várias regiões agora do estado não está chovendo, então a tendência é que a gente tenha um recuo das águas, né, principalmente da região da Serra. Essa água vai descer, vai desafogar ali nos rios ali no Vale do Taquari, e a tendência é que pegue ali também um pouco do Rio Guaíba, pegue também um pouco da Lagoa dos Patos. Então, há esse alerta a Porto Alegre, as regiões ali que ficam, né, nas margens do Guaíba, né, o município de Eldorado também foi um município bastante atingido o ano passado, também tem esse alerta ao município de Guaíba, né, e essas outras regiões, e também os municípios que fazem a Costa Doce, né, Camaquã, nós temos ali também São Lourenço do Sul, Rio Grande, Pelotas, essas regiões que estão próximas da Lagoa dos Patos também estão com esse alerta por conta das inundações. Então, o que a gente pede aí pro pessoal é que não saia de casa, fique em casa, por mais que o pessoal tenha que trabalhar, mas nesse momento quem está nessas regiões costeiras, quem está nessas regiões mais complicadas, fique em casa ou procure um abrigo para, né, tentar, né, se salvar aí dessa força da natureza, né, que são as águas. Até segunda-feira a gente deve ter aí um panorama a respeito das competições realizadas pela Federação Gaúcha de Futebol. A partir de segunda-feira é o prazo que se vai ter uma real noção do que está acontecendo no estado. Então, para
fins aí do pessoal ter uma noção do que realmente vai acontecer, né? Segunda-feira é o prazo. Houve uma reunião da Federação Gaúcha de Futebol nesta sexta-feira e que chegou a ser discutido uma paralisação do Campeonato Gaúcho da Divisão de Acesso, uma paralisação das competições realizadas pela Federação Gaúcha de Futebol ao longo do mês de maio, porque há previsão de mais chuva no mês de maio e com isso geraria mais transtornos por conta, né, da questão do solo também, né? O solo está bastante úmido, então isso poderia ocasionar mais estragos ao longo dos dias do mês de maio. Para se ter uma noção, na região ali do Vale do Taquari, na região de Lajeado, já choveu o que era previsto para os 3 meses de outono, somente nesta semana, começando na segunda-feira e se encerrando nessa sexta-feira, só nesse período de chuvas que estava estimado para todo o período do outono, para os 3 meses de outono, já acabou chovendo nesta semana. Então, a tendência é que se tenha mais chuva ao longo, né, dos dias, então por isso que há toda essa preocupação. Jogos do Campeonato Brasileiro Série A, C e D, que seriam realizados aqui no Rio Grande do Sul, também, né, estão postergados para uma nova data, né? O Juventude, que estaria em deslocamento da Serra Gaúcha para o jogo contra o Internacional no meio de semana pela Copa do Brasil, acabou ficando trancado na estrada, teve que retornar para Caxias do Sul. Um outro exemplo foi a delegação da ACBF, a Associação Carlos Barbosa de Futsal, que se deslocava de Francisco Beltrão, no Paraná, onde havia jogado pela Liga Nacional de Futsal, e em um momento em que estava passando a serra, né, descendo a serra ali no entorno ali de Veranópolis, o time acabou ficando ilhado, teve que retornar para Veranópolis e o time, nesse momento, estava hospedado lá em Veranópolis até que houvesse o desbloqueio de uma das vias para que pudesse, né, se deslocar para Carlos Barbosa, ali, um município próximo, mas mesmo sendo um município próximo, a situação está bastante complicada, já que Veranópolis fica bem lá no alto da serra, uma distância bem considerável até Carlos Barbosa, que é muito próximo ali de Caxias do Sul. Enfim, a situação ela está completamente caótica no estado, né? Então não tem como ter futebol mesmo, né? Um deslocamento até Porto Alegre acontece, mas com muita dificuldade. Depois ali outras regiões, a região de Santa Maria, a região de Lajeado, onde nós temos o Lajadense, outras regiões do estado, como a gente tem Vacaria, como a gente tem também Passo Fundo, essas regiões de acesso estão mais complicadas, então por isso que prudentemente a Federação Gaúcha de Futebol até segunda-feira acabou, né, paralisando as suas competições, e a partir dessa segunda-feira, e é um prazo também dado pelas autoridades, né, pela Defesa Civil, que a partir de segunda-feira que eles vão ter uma real noção. Os meteorologistas falam que até domingo à noite ainda tem esse período de alerta, ainda tem esse período de atenção por conta das cheias dos rios e por conta também do volume de chuvas que nós deveremos ter até, né, o final da semana. A partir de segunda-feira é que há esse diagnóstico ou há uma previsão de que a situação diminua, a intensidade da chuva diminua e a partir disso a gente tenha uma real noção do estrago. Hoje, né, até ouvindo o governador do estado, Eduardo Leite, falando em entrevista coletiva, as autoridades, o chefe da Defesa Civil, também falando que eles fazem estimativas. Hoje não tem como se ter uma real noção de todo o estrago que tem o Rio Grande do Sul por conta de todas essas questões. Enfim, vamos atualizando por aqui todas as informações aí a respeito, né, dessas inundações e no que isso pode aí afetar o futebol nesse momento. Em segundo plano, o futebol gaúcho no modo geral, assim também como os campeonatos de futsal também, né, a Série Ouro, Série Prata, né, todos esses campeonatos também realizados pela Federação Gaúcha de Futsal também acabaram sendo cancelados em virtude, né, dos desdobramentos do que nós estamos tendo dessa tragédia natural envolvendo os alagamentos e as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nessa semana.